Olá a todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque estamos prestes a testemunhar mais uma edição de um dos mais antigos rituais do mundo, o conclave, que nada mais é do que o processo de eleição de um novo Papa. Aí você pode estar se perguntando, e eu não vou te julgar aqui, por que falar de algo tão específico de uma única religião? Um questionamento realmente válido, com certeza, mas não se engane, porque apesar de toda a ritualística e simbologia em um cenário digno de cinema, este é um processo muito mais político do que religioso e que diz muito sobre o contexto histórico de cada época em que é realizado. Quem assistiu ao filme O Conclave, indicado a 8 estatuetas do Oscar 2025, sabe bem do que eu estou falando. E como aqui a gente adora entender um pouco mais sobre o mundo à nossa volta, para hoje é o que tem. Como todos bem sabem, o Papa Francisco nos deixou no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em decorrência de um AVC, após uma longa batalha com problemas de saúde. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. E eu confesso aqui que eu fiquei muito triste com essa notícia, porque para mim, o papado dele realmente representou os verdadeiros valores cristãos de amor, empatia e solidariedade, não só em palavras, mas como em ações. L'amore di Dio non è per un gruppetto soltanto, no, per tutti. Quella parola mettetela bene nella testa e nel cuore. Tutti, nessuno escluso. Algo aí que muito cristão de fachada ignora em suas ideias e atitudes. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Comunista! Então sim, para mim, Papa Chico era um querido e fará muita falta neste momento de ascensão de discursos extremistas perigosos. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. E come triste quanto persone e popoli pensano a farsi la guerra. La guerra è una pazzia. Tacciano le armi. O próprio Papa Francisco não escondia sua preocupação com a possibilidade de interferência externa na escolha de seu substituto e deixou isso muito claro em suas últimas cartas. As palavras do Papa. Temos de desarmar as palavras, desarmar as mentes, desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma e de um senso de complexidade. E por isso mesmo, o que virá a seguir no Vaticano deve ser observado com muita atenção. Soa ameaçadora. Porque a linha política e ideológica do novo Papa, com certeza, pode fazer diferença no contexto mundial. Nenhum homem são quer o papado. Já os homens perigosos, eles sim querem muito. Afinal, de que lado ele vai estar? Que valores ele vai defender? E, principalmente, que líderes ele vai abraçar? E aqui eu tô falando literalmente e metaforicamente. E principalmente em nome de quem ele vai conquistar corações e mentes? De Deus e seus ensinamentos de inclusão e partilha ou dos mais poderosos entre os homens? É um conclave, algo. Não é uma guerra. É uma guerra sim! E você precisa escolher um lado. Não se esqueça de que um líder religioso tem imensa influência sobre o pensamento de seus seguidores, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui eu não estou falando nenhuma novidade. A reforma precisa de um político. Lembre-se de que o Papa é um líder religioso, mas também é um chefe de Estado. Precisa lembrar que você não é Deus. Somos só humanos. Muita gente aí não se dá conta disso, mas o Vaticano, apesar de estar localizado em território italiano, é um Estado independente, soberano, com representação e leis próprias. E isso desde 1929, a partir do chamado Tratado de Latrão, que foi um acordo assinado entre a alta cúpula da Igreja Católica, através do Papa Pio XI, e o ditador da Itália na época, Benito Mussolini. Esse mesmo. E apesar de ter perdido espaço para outras religiões nos últimos tempos, a Igreja Católica tem hoje nada menos do que em torno de 1,4 bilhão de seguidores em todo o mundo,
o que é bastante significativo. Um contingente visto por muitos como um poderoso capital político. O Papa está morto. O trono está vago e tem 1 bilhão de almas atentas. Por isso a escolha de um novo Papa desperta tanto interesse. Até porque a maioria dos líderes mundiais está pouco se lixando para paz, tolerância, igualdade, justiça social ou qualquer coisa desse tipo. We say we're here to serve you when in fact we're serving ourselves. And why? We are driven by our own desire to get re-elected. Our need to stay in power eclipses our duty to govern. Além disso, a escolha de um novo pontífice é feita através de um ritual cheio de tradições e simbologias, com votações secretas e cenários de cinema, como a belíssima Capela Sistina. E tudo isso, claro, desperta a curiosidade das pessoas em geral, mesmo aquelas que não se ligam em todo esse contexto político e religioso. Não à toa, a escolha de um novo Papa é hoje um mega evento midiático, com ampla cobertura jornalística. A tutti gli operatori della comunicazione va il nostro grazie per il loro lavoro. E já foi até explorado em obras como o livro Anjos e Demônios, de Dan Brown, e o filme Conclave, que concorreu a 8 estatuetas no Oscar 2025. Aliás, um filmão excelente, meio aí que um Game of Thrones dos cardeais, sabe? É uma briga de foice por poder e primazia e no empurra pelos votos, em que alianças vão se formar ou se desfazer, facções vão competir com outras. Eu adorei. Então é por isso que eu vou falar aqui tudo sobre a tradição do conclave, de sua origem aos seus significados. Deus nos deu olhos e ouvidos. Mas antes, já deixa aqui aquele seu like abençoado e compartilha este vídeo com todos aqueles seus amigos que também adoram ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aí. Você sabe como os boatos se espalham. Aproveita, já se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a essa conversa. Segundo a tradição católica, São Pedro, discípulo de Jesus, é considerado o primeiro Papa, já que ele teria recebido diretamente dele a missão de estabelecer sua igreja. Pedro, venha comigo. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Ele permaneceu na liderança dos fiéis até sua morte no ano de 67 d.C. E desde então já tivemos 266 papas. Mas a forma como eles são escolhidos hoje em dia só foi estabelecida na Idade Média, quando o conclave foi oficializado pela chamada Constituição Apostólica Ubi Periculum, assinada pelo Papa Gregório X em 1274. E ele decidiu isso após um acontecimento no mínimo inusitado. Para começar, a gente já explica aqui que a palavra conclave vem do latim conclave, que significa com chave, trancado. Isso porque no passado, os cardeais permaneciam literalmente trancados em um local até que chegassem a um consenso sobre quem seria o novo Papa, sem nenhuma influência externa. E este isolamento forçado foi estabelecido após o processo de eleição papal de 1268, que se arrastou por nada menos do que 34 meses. Isso mesmo. Quase 3 anos de discussões sem um consenso. O processo se arrastou por tanto tempo que 6 dos 20 cardeais votantes da época morreram durante este período de indecisão. Na época, essa eleição era realizada na cidade de Viterbo, a cerca de 100 quilômetros de Roma, porque ainda não existia o Vaticano, que, como eu disse, só foi fundado em 1929. Então, os cidadãos de Viterbo, irritados com essa demora que estava ali paralisando a vida na cidade, decidiram forçar a barra para apressar a escolha do novo Papa. Eles radicalizaram mesmo e trancaram os cardeais em uma sala. E aí reduziram o fornecimento de comida para eles e até removeram o teto do local para que ficassem expostos às mudanças do tempo.
E olha que deu certo, viu? Logo eles escolheram Gregório X como novo Papa. Foi por isso que ele mesmo decidiu oficializar o conclave, que é uma reunião a portas fechadas, com total isolamento de seus participantes. Pois é, ele sentiu na pele que deu certo, né? Espertos foram os cardeais que participaram do conclave de 1503, que foi o mais curto da história, tendo durado somente 10 horas. Rapidinho ali os cardeais escolheram Júlio II. E felizmente, dos últimos 11 conclaves, nenhum durou mais do que 4 dias. A escolha do Papa Francisco, por exemplo, em 2013, foi feita em apenas 2 dias. Hoje, na verdade, os cardeais não precisam ficar 24 horas trancados no local de votação. Eles ficam hospedados em isolamento total, é verdade, na Casa Santa Marta, que é uma residência oficial dentro do Vaticano, e se encaminham para a Capela Sistina somente para as votações. Durante o conclave, os cardeais não podem ter nenhum acesso a celular, televisão, rádio ou internet. Eles ficarão isolados e sem acesso a qualquer notícia que possa influenciá-los. O objetivo é evitar toda e qualquer influência externa na escolha do novo Papa. E hoje há uma preocupação óbvia, extra, em blindar o conclave do falatório nas redes sociais, especialmente das chamadas milícias digitais, que são especializadas em criar polêmicas, cancelamentos e fake news, muitas vezes em prol de interesses de alguns grupos específicos. Entendeu? Outra preocupação é com a possibilidade de vazamentos de informações internas através das redes. Então, antes de iniciar a votação, os cardeais fazem um juramento solene de manter absoluto segredo sobre tudo o que acontece no conclave. Ego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio eo adjuro sic me Deus adiuvet et ac sancta Dei Evangelia que manum me atango. E contra isso há uma regra muito clara. Quem for pego falando que não deve pode ser excomungado, ou seja, expulso da igreja, coisa que ninguém ali deseja. Nunca irá encontrar um candidato sem nenhum tipo de impureza. Tecnicamente, qualquer homem católico romano solteiro pode ser eleito papa. Mas isso é só na teoria, claro. Na prática, desde 1379, o Papa é sempre eleito entre os cardeais com menos de 80 anos. Ele pode ser de qualquer lugar do mundo, mas como a escolha é mais política do que religiosa, esse critério tem sido meio desigual aí ao longo da história. O Papa Francisco, por exemplo, que era argentino, foi o primeiro Papa latino-americano em séculos de história. Então, teoria e prática não caminham necessariamente juntas aqui. Em meio a diplomatas, teólogos ou mediadores, há cardeais cujas vozes vão ser decisivas durante a votação e que analistas mencionam como candidatos papáveis, ou seja, favoritos para suceder Francisco. Pela regra oficial, o conclave não deve começar antes de 15 dias, nem depois de 20 dias depois da morte do Papa. Esse é um prazo necessário para a realização de todos os preparativos, organização e até para a chegada dos cardeais votantes a Roma, porque, como eu disse, eles vêm de vários lugares do mundo. Do total de 135 com direito a voto, porque tem menos de 80 anos, 80% foram designados por Francisco. Eles vêm de todas as regiões do mundo e muitos não se conhecem. E entre eles, 7 brasileiros votantes. Este período entre a morte do Papa e o anúncio oficial de seu sucessor é chamado de sé vacante ou sede vacante, uma expressão em latim que significa trono vazio. Um cardeal responsável pela administração dos bens e tesouros do Vaticano, que inclui finanças, imóveis, obras de arte, livros, relíquias e documentos históricos, que somam uma fortuna de cerca de 6 bilhões de dólares. O atual camerlengo é o cardeal Kevin Joseph Farrell, que é um irlandês naturalizado estadunidense. Os rituais e votações do conclave acontecem dentro da belíssima Capela Sistina, que é uma obra de arte em forma de capela, em meio aos famosos afrescos de Michelangelo, a portas fechadas. 5 eletricistas, 5 técnicos e 2 floristas permanecerão no local durante todo o conclave.
Depois de fazer o juramento, eles vão dormir no Vaticano, sem contato com suas famílias. Neste ano, o decano Giovanni Battista, que é o cardeal mais antigo da instituição, será o responsável por conduzir a missa de abertura do conclave. Segundo a tradição, a votação acontece em cédulas de papel distribuídas a cada cardeal. Em cada uma delas está escrita em latim a frase "Eligo in summum pontificem", que significa "eu elejo como pontífice supremo". Aí o cardeal precisa apenas escrever abaixo o nome de seu escolhido. O voto é secreto, mas lembrando que ninguém pode votar em si mesmo. A qualidade mais importante de qualquer líder é não querer ser um líder. Em seguida, cada cardeal, por ordem de idade, sendo do mais velho ao mais novo, leva até o altar sua cédula dobrada sobre um cálice. Os votos são então contados e amarrados um a um para que não haja possibilidade de extravio de nenhum deles, ou mesmo alguma fraude. Ao final, o resultado é lido para os presentes. Se um cardeal receber 2/3 do voto, ele então se torna o novo Papa. Mas, como em qualquer eleição que envolva disputa de poder, a dificuldade é conseguir este resultado. Se nenhum cardeal receber o número de votos necessários para ser eleito Papa, todo o processo se reinicia. A cada dia são realizadas até 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. E esse processo pode se repetir até o 3º dia de conclave. Aí então, se não houver uma definição nesse prazo, o 4º dia será reservado para uma pausa para oração e novas discussões. Aí na sequência, o processo pode continuar por mais 7 rodadas de votação. E se depois disso ainda não houver uma decisão, há outra pausa para orações e na sequência as votações são retomadas mais uma vez. Votação nesse processo, as cédulas são queimadas, e aqui mais uma vez para que se evite fraudes. No entanto, a queima também tem uma simbologia especial, já que é uma forma de comunicação com os fiéis que aguardam o anúncio do novo Papa do lado de fora da Capela Sistina. Mais de 3.000 fiéis aguardavam pelo momento debaixo de chuva na Praça São Pedro. Caso o novo Papa não tenha sido escolhido, as cédulas são queimadas junto com um produto químico específico que deixa a fumaça preta. No entanto, se a fumaça for branca, isso significa que a decisão foi tomada e deverá ser anunciada em breve. E esse aqui é sempre um momento de expectativa para quem acompanha o conclave de fora, tanto para os fiéis quanto para os curiosos ou para a mídia em geral. Essa é uma tradição que já existe desde o século XIX e ainda hoje causa impacto em toda a comunidade católica. Acompanhamos a fumaça branca que sai neste momento da chaminé instalada na Capela Sistina. Não há dúvida, da cor da fumaça é branca. Isso quer dizer que o Papa acaba de ser escolhido. Assim que eleito, o novo Papa recebe o chamado Anel do Pescador. Ele representa São Pedro, o fundador da Igreja, com as chaves do Reino de Deus. O Anel do Pescador, que tem gravado o nome do pontífice, é um dos grandes símbolos papais, utilizado antigamente para selar documentos. Esse anel é pessoal e único para cada Papa. Então ele é destruído quando o Papa morre ou renuncia, para evitar falsificações de documentos. Como eu disse, tudo é político neste processo. Tradicionalmente, cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo Papa aparece na sacada com vista para a Praça de São Pedro. Ele é então anunciado ao povo com a célebre frase em latim: Habemus Papa, que significa temos um Papa. Neste momento, também é anunciado o nome escolhido pelo novo Papa. Isso porque, durante todo o seu pontificado, os papas não usam o seu nome de batismo, mas sim um nome escolhido por ele a partir de sua eleição. E esse nome precisa representar a essência do que ele pretende fazer durante o seu papado. Georgium Marium Bergoglio Franciscum. O argentino Jorge Mário Bergoglio, por exemplo, escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou sua vida a cuidar dos mais pobres e dos animais. Isso realmente diz muito sobre o que foi o seu pontificado.
porque ele era avesso à ostentação e a adornos luxuosos do Vaticano. Ele sempre dedicou suas ações e palavras às minorias e aos esquecidos pela sociedade. El trabajo o es con derecho o es esclavo. De acordo com o pontífice argentino, as pessoas homossexuais são filhas de Deus e possuem direito a uma família. Si yo católico tengo que hablar con uno de otra religión y conciencia de que el otro tiene tanto derecho a su religión. Sé que no es fácil ser una madre soltera, pero te digo una cosa, sos una mujer valiente. Está en el Antiguo Testamento el derecho hebreo que pedía que se tuviera cuidado el huérfano, la viuda y el migrante. Claro que no soy comunista. No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Na sacada, o novo Papa deve se dirigir ao povo e fazer uma breve oração. Dias depois da eleição, o Papa assume então formalmente o seu cargo. Um cargo de grande poder e influência, é verdade, mas sem salário. O Papa Francisco, por exemplo, deixou um pouco mais de R$500 em sua conta. Isso porque todas as despesas pessoais do pontífice, da alimentação, as viagens, passando por vestuário e habitação, todas elas são pagas pelos fundos do Vaticano, que, como eu falei aqui, é rico, muito rico. E só um parênteses aqui que eu acho importante. Foi exatamente por isso que o Papa Francisco fez questão de criar a Secretaria para a Economia do Vaticano, com alguns órgãos internos de controle contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Essa decisão dele veio após uma série de escândalos envolvendo os recursos da Santa Sé. Porque onde tem gente, já sabe, né? Tem problema. O Tribunal Penal do Vaticano condenou o cardeal italiano Angelo Becchio a 5 anos e meio de prisão. Um julgamento histórico relacionado com operações financeiras da Santa Sé. Aliás, Francisco foi o primeiro Papa a se preocupar em passar maior transparência aos fiéis, não só sobre o dinheiro da igreja, mas sobre todas as decisões que ele tomava. E foi assim até o final, quando ele estava doente no hospital, ele inclusive fazia questão de que os fiéis fossem informados exatamente sobre como ele estava. Isso mesmo quando o quadro era preocupante. Prego, per favore, fatelo per me. Agora sim, com todas essas informações que precisamos para entender melhor o que está acontecendo, vamos acompanhar nos próximos dias mais um conclave, com todas as suas tradições e símbolos. Um momento histórico, com certeza. O Vaticano disse que eles delinearam os desafios mais urgentes do catolicismo, incluindo a evangelização, o relacionamento com outras religiões e também o flagelo do abuso sexual infantil clerical. Nas duas últimas edições, em 2005 e 2013, quando foram eleitos Bento XVI e Francisco, eu trabalhava como repórter em um jornal aqui de São Paulo. E eu me lembro bem da agitação na redação durante todo esse processo. A gente estava pesquisando sobre tudo o tempo todo, acompanhava tudo o que estava acontecendo, cada movimentação, cada anúncio vindo do Vaticano. Foi algo realmente marcante para mim. Mas particularmente, acho que dessa vez há uma expectativa ainda maior e até um pouco diferente sobre quem será o próximo Papa. Porque Francisco mostrou pra gente que dá pra ser diferente. Francisco nomeou 80% dos cardeais eleitores e muitos vêm de fora da Europa, de áreas historicamente esquecidas pela igreja. Mesmo que ele não tenha conseguido fazer reformas mais profundas na igreja, ele defendia essa reforma, essa evolução, para tornar a igreja mais humana, mais próxima das pessoas. E muitas vezes fazia isso batendo de frente com os representantes dentro da própria direção da igreja. Nunca foi fácil. Durante seus 12 anos à frente da Igreja Católica, o jesuíta também foi alvo de críticas entre os setores mais conservadores, que agora apostam em uma mudança mais voltada para a doutrina. E vamos combinar aqui que o mundo está muito mais complicado hoje do que quando ele foi eleito em 2013. Isso porque os discursos extremistas eles estão ganhando força em todo o mundo. Com certeza a tolerância e o espírito de paz do Papa Francisco farão falta por aqui. Muitos fiéis temem que o novo Papa represente um passo atrás em relação ao legado do jesuíta argentino. Então eu só torço para que o novo Papa mantenha esse espírito de renovação através da empatia e do entendimento das diferenças, sejam elas quais forem. No se trata solamente de cambiar de moda, o ahora se usa estos ornamentos y los otros no. No, se cambia de un cambio de crecimiento, un cambio en favor de la dignidad de las personas.
Bom, e politicamente falando, isso pode até ser possível. Agora, o difícil mesmo vai ser substituir o carisma e a simpatia do querido Francisco. E para hoje é o que tem. Porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileiro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia toda a história e simbologia do conclave. Aproveita e me fala, como é que você está vendo o cenário atual para a escolha do novo Papa? Será que teremos um papado de continuidade nas reformas propostas por Francisco? O que você acha? Me conta aqui que eu quero saber. Dos identidades conscientes se encuentran, pueden dialogar y dar el paso del acuerdo, del progreso, del caminar juntos. Agora, aproveita, curte este vídeo, porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Recen por mí, por favor. Es lo que les pido. Pero recen a favor, no en contra. Beijo.